Nosso coração é grato por estar aqui também, recíproco esta alegria de estar nesta casa, a qual eu tenho tanto amor, tanto carinho, de rever alguns amigos, os pastores desta casa. Que Deus venha abençoar vocês. Eu fico feliz porque cada vez que eu venho aqui, vocês estão melhorando, estão crescendo, e glória ao nome do nosso Senhor Jesus, aleluia. Isso é muito importante, isso é muito bom ver o reino de Deus crescendo, a casa do Senhor também ficando muito bela, né? Muito bonita. Que Deus abençoe pelo zelo, pelo cuidado dos irmãos, pelos ofertantes, dizimistas desta casa. Que Deus venha abrir portas aonde não tem porta, que Deus venha sustentar a casa de vocês, que Deus venha encher a despensa do lar de vocês, não faltará nada para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós ficamos muito alegres. Eu quero louvar a Deus, quero agradecer por esta oportunidade, quero agradecer a minha esposa, a minha família que está aqui, Gabriel e Yasmin. Que Deus venha abençoar vocês. Minha companheira está comigo aqui hoje, me acompanhando. Glória ao nome do nosso Senhor. E é sempre bom estar neste lugar, é sempre bom vir aqui na Shalom. Glória a Deus. Já tem alguns anos que nós nos conhecemos, né? Alguns retiros que a gente já fizemos juntos. Que bênção, né? Tem memórias boas, né, meu amado? Memórias inesquecíveis da visitação do Espírito Santo de Deus no nosso meio. Isso é maravilhoso. Só lembranças boas, né? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meu irmão, feche os teus olhos mais uma vez. Vamos. Pode ministrar, nós vamos fazer uma oração. Quero fazer mais uma oração. Feche os teus olhos, fala com o Senhor, fala com Deus, exalte o nome do Senhor por 1 minuto, por 2 minutos. Nós, Senhor Deus, queremos te exaltar. Nós queremos, Senhor Deus, te bendizer. Tu és santo, 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 e não há outro como tu, Senhor. Tu és digno de toda honra, digno de toda glória. Tu és santo, Senhor. Levanta suas mãos aos céus e declare que Ele é santo, que Ele é digno, que Ele é poderoso, que Ele é glorioso. Chame por Ele. Queremos mais de Ti. Sabemos que a Tua presença é real nesse lugar, mas a fonte é inesgotável. Nós queremos mais, queremos entrar ainda mais nesse rio, Senhor. Queremos mergulhar mais nesse rio, Pai. Nós queremos adentrar nas profundezas deste oceano infinito que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Oh, Espírito de Deus, quem tem glória, dê glória. Quem tem aleluia, dê aleluia. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Nós temos o nosso coração grato, agradecido, Pai, pela Tua presença em nosso meio, Senhor. Ah, Espírito de Deus, falamos com o Senhor, falamos contigo nesta manhã, Senhor. É manhã de visitação, é manhã de glória, é manhã de bênção, Senhor. É manhã de cura, é manhã onde o Senhor vai batizar, renovar e incendiar, Senhor. Oh, meu amado, meu querido Jesus, Tu és aquele que libera perdão, Tu és aquele que tem vestes novas, vestes de santidade, vestes de louvor, vestes de adoração, Senhor. Ah, Espírito de Deus, desde o menor até o maior, desde o mais pequenininho aqui, Senhor, até o mais velho de idade, Pai, todos sejam tocados pela Tua mão, Pai. Tu és o único, Senhor, Tu és o único que olhou para nós com um olhar diferente. Tu és o único que tocou em mim com um toque diferente, Pai. Oh, Tu és aquele que olhou para nós, Senhor. Tu és aquele que nos abraçou, Deus. Oh Deus, e nos abraçou, e podemos, Pai, sentir o Teu calor. Aleluia, Jesus. Vem abraçar esse moço, vem abraçar essa moça, esse jovem, Deus. Vem com a Sua glória, Pai, porque tudo que nós desejamos
Tudo que nós queremos, Senhor, é entrar na nuvem de glória, é entrar na nuvem. Ei, meu irmão, entra na nuvem, entra na nuvem, entra na nuvem, mulher, entra na nuvem, moço, moça, entra na nuvem. Ele te chama, vem na nuvem, vem na nuvem, vem na nuvem diante da minha glória. Oh, ah, Deus, oh Senhor, esta palavra, Deus, venha germinar no coração dos teus filhos, Pai. Todo o roubo de Satanás caia por terra. Ei, principados e potestades, demônios neste bairro que tem atuado com violência, saia em nome de Jesus, caia por terra. Em nome de Jesus, nós somos a igreja do Senhor, e nós militamos, e nós pelejamos, e nós guerreamos, nós lutamos, nós combatemos. Ei, as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Vamos para a guerra, vamos para a peleja, vamos para o combate, aleluia, e Deus nos dará a bênção, Deus nos dará a vitória. Os céus estão abertos, derrama chuva, enche esses vasos, Pai. Enche esses vasos, essas botijas, meu Senhor, para a glória do Teu nome, glória do Teu nome, glória, 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 glória a Ti, glória, 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 seja dada ao Senhor. Glória, oh glória, glória. Os serafins dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da Tua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Lá no céu, nesse exato momento, os anjos estão declarando: Santo, Santo, Santo. E nós, a igreja, nós vamos nos aliar aos anjos lá no céu e declarar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da Tua glória, e nós podemos sentir essa presença. Oh, aleluia. Que Deus coloque um cântico novo nos teus lábios. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, amém, amém, oh aleluia. Santo, nós vamos profetizar, Senhor, Tua palavra, vida, vida, amém. Amados, abra a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo de número 20, olha aí, varão. Peço a atenção, aleluia, dos seus ouvidos, para ouvir a palavra de Deus. Toda dispersão, não deixe nada roubar, nada. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 21. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, eu espero. Glória a Deus. Todos acharam? 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Esta era a canção. Olha a canção que eles estavam louvando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores,
o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram uns aos outros. Glória a Deus. Podei-vos sentar, meus irmãos. Dando honra, glória ao nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Josafá, quando o seu pai morre, seu pai Asa, Josafá, ele assume o reinado de Judá. Ele reina sobre Judá. E Josafá, ele começa a reformar, a fazer uma grande reforma em Judá. Uma reforma espiritual ele promove. Detalhe que ele vai pessoalmente fazer essas reformas. Reforma religiosa, porque havia muitos ídolos, havia muitos deuses pagãos, haviam muitos postes ídolos, a nação estava com tinha muita idolatria, e isso não agradava a Deus. E Josafá, ele se posiciona para reformar a nação, para promover pessoalmente essa reforma, tanto religiosa como judiciária. E ele sai pela nação inteira de Judá, e ele levanta consigo juízes para poder ensinar o povo a lei, para poder julgar os homens, julgar as causas da nação. Mas não era apenas julgar de qualquer jeito, mas era julgar debaixo da presença do Senhor. Josafá, ele queria uma nação cheia da presença do Senhor, cheia da presença de Deus. Josafá, ele sai nomeando os juízes para poder ajudá-lo a fazer esta reforma política e espiritual. Eu quero abrir um parênteses, algo que Deus colocou em meu coração para falar para a igreja, é que nós estamos em reforma. Nós estamos em reforma, e Deus levantará aqui neste lugar reformadores. Reformadores, tanto espiritual como também na área da política. Tanto espiritual, para poder alcançar lugares, aleluia, aonde os grandes estão, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que todo principado em nossa nação, caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Por que eu digo isso na autoridade de Deus? Porque eu creio que nós viveremos, pastor, um grande avivamento em nossa nação, e Deus está levantando aqui pessoas que vão avivar esse bairro, esta nação, esta cidade. Ei, aleluia! Ei, Jerusalém, nos aguarde! Ei, Samaria, nos aguarde! Ei, com os fins da terra, nos aguarde, que nós estamos se levantando para reformar. Aleluia, aleluia! Você será um reformador. Deus está levantando aqui reformadores. Aleluia! Quantos podem dizer: eis-me aqui, Jesus? Deus está levantando reformadores. Josafá, ele se levanta para reformar a nação que estava caída na idolatria, e ele levanta homens para julgar a causa de forma justa, porque havia muita corrupção, havia muita sujeira em todas as áreas da nação, e Josafá se levanta para passar a vassoura, para limpar tudo. Ei, meu irmão, limpa tudo, viu? Vai limpando tudo, limpa tudo, porque hoje você sairá daqui como um reformador para a glória do nosso Senhor. Vamos reformar, aleluia. Crave isso em teu coração.
e haja como um reformador. Aonde você for passar, leve a vassoura limpando tudo, vai limpando tudo, vai limpando tudo, limpando, colocando tudo em ordem no lugar, tudo no lugar. Aleluia. Após ele nomear esses juízes, interessante, ele como rei, ele não fica sentado no trono, ele vai, ele sai pela nação inteira. Aleluia. Ele não fica somente no trono dando ordens, ele vai pessoalmente, e ele vai indo. E quando eles voltam, depois dele fazer tudo isso, reformar, nomear os juízes para dar continuidade às reformas que tinham que ser feitas na nação de Judá, os moabitas, diz a palavra, e os amonitas, eles entram em guerra contra Josafá. E os homens chegam até Josafá. E informam a Josafá, dizendo: Josafá, um exército enorme, fala comigo, enorme, um exército muito grande, Josafá, está se levantando contra você, está se levantando contra a nossa nação. Eles são 3, muito numerosos, eles estão em 3, os edomitas, oh aleluia, os moabitas, os habitantes dos montes de Seir, estão se levantando contra você. E Josafá, ele fica alarmado. Josafá, ele sente em seu coração medo. Ele sente medo. Interessante é que cada um tem uma reação quando vem o medo. Quando vem o medo, cada um tem uma reação. E às vezes o medo elimina a fé. Às vezes o medo faz com que a pessoa busque em lugares inóspitos para poder ali buscar socorro da sua aflição, do medo que está perseguindo-a. E ela busca em lugares inapropriados, porque ela está com medo e ela quer se proteger. Mas eu quero deixar uma coisa: o medo ele tem duas vertentes do medo, porque tem um medo que te afasta, que mina a tua fé, que deixa você amuado, trancado. Mas também tem aquele medo que faz você levantar e ir para cima. Porque eu quero falar uma coisa: a coragem não é a ausência de medo. Não é a ausência de medo. Eu estou com medo, mas eu vou suplantar esse medo. Eu vou ter coragem, eu vou suplantar, eu vou enganar esse medo. Ser corajoso não quer dizer que eu não vou sentir medo. Foi o que aconteceu aqui, ele sentiu medo. Mas Josafá, ele não foi buscar em lugar nenhum, ele foi consultar a Deus. Ele foi consultar a Deus, ele decidiu ir até a presença de Deus. Porque tem pessoas que quando vem o medo, elas buscam o conselho de tudo e de todos, menos do alto, menos do céu. E Josafá, diz a palavra, que ele decide consultar ao Senhor. Que você saia daqui decidido a estar na casa, na presença, a consultar o Senhor, aleluia. Porque Ele vai vir com um conselho sábio, Ele vai vir te mostrar o caminho que você deve seguir, Ele vai vir com direcionamento, Ele vai vir com direcionamento no caminho que você deve entrar. E Josafá, ele decide, mesmo alarmado, mesmo com medo, mas dentro do coração de Josafá tinha coragem e ousadia para chegar na presença de Deus. E olha o que Josafá faz. Algumas lições que nós podemos adquirir e aprender com Josafá é que Josafá, ele proclama na nação um jejum. Josafá, ele proclama um jejum. Mas pastor, o que é jejum? Jejum é você buscar quebrantamento. Quando você se consagra, quando você jejua, você está buscando quebrantamento. Você está se abstendo daquilo que
Alimenta a tua carne para buscar as coisas que vão alimentar o teu espírito, as coisas que vêm do céu para alimentar o teu espírito. Jejum é você ter fome de Deus. Jejum é você ter fome de Deus, mais fome de Deus do que do pão da terra. Quando você se jejua, olha só, você está mostrando para o mundo espiritual que você tem mais fome dele, mais fome do Senhor. Olha a importância de jejuar. Você declara que eu tenho mais fome de Jesus, eu tenho mais fome do Senhor, eu tenho mais fome. Tudo bem, essa comida é saborosa, mas eu vou deixá-la por um tempo, porque eu quero me alimentar com o pão do céu. Aleluia, aleluia. Eu quero me alimentar com o maná, com um pão vivo. É bom comer aquele pãozinho quentinho pela manhã, com aquela manteiguinha derretendo, não é não, meu irmão? Mas tem um pão melhor, que diz a Bíblia, existe um pão melhor. O pão vivo, o pão vivo, o pão vivo, o pão vivo, Jesus! Jejue mais, fale para a pessoa que está do seu lado assim, jejue mais. Jejue, está jejuando pouco, irmão, jejue mais. Quer ver a glória, quer ver o fogo, jejue mais, mergulhe mais, desça mais. Sabe por quê? Porque Deus tem mais. Eu quero tomar posse de tudo que Deus tem. Vamos tomar posse de tudo que Deus tem para nós, nas regiões celestiais. Oh glória, oh aleluia. Josafá, ele não somente jejua, mas ele levanta toda a assembleia, todos, para jejuar e para orar. E foi falado de oração. Ele levanta todo mundo, vamos todo mundo orar. Meu irmão, tem batalha, tem luta, que você vai vencer com jejum e oração. E Jesus ele fala, esta casca de demônios só é expulsa com jejum e oração. Você está enfrentando situações, dificuldades, problemas de ordem satânica, jejue e ora. Quero ver se não vai sair. Quero ver se não vai sair, em nome de Jesus. Está passando por problema na tua casa, o diabo está ali, Satanás está ali se levantando. Jejue e ore, busca na oração que Deus ele vai dar vitória. Meu irmão, eu sirvo um Deus guerreiro e vitorioso, e Ele diz o seguinte, que você e eu somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quantos creem nessa palavra? Levanta as mãos e dê um glória. Aleluia. Olha só, meu irmão, a oração é tão poderosa, mas é tão poderosa. Quando Herodes se levanta para poder perseguir o povo de Deus, os crentes, os cristãos, ele se levanta, ele pega Tiago primeiro e mata Tiago. E ele viu que o povo, os judeus, ficaram alegres porque aquele homem tinha morrido, porque ele era crente, ele era cristão. Os fariseus, saduceus, os homens ficaram felizes. E Herodes, para se aparecer, pegou também Pedro. Só que era dia de Páscoa, era a semana da Páscoa, não podia matar. E Pedro ele não vai para a degola. Pedro ele vai para o cárcere, por causa da semana da Páscoa, eles estavam em festa. Quando Pedro ele está ali no cárcere, lá do outro lado, na casa da irmã Maria, os irmãos estão reunidos orando intensamente por Pedro. Lá do outro lado, Pedro estava na prisão, guardado por 4 escoltas de soldado, de manhã, tarde, noite, de madrugada, 4 soldados, 2 ao seu redor, 2 do lado dele, 2 lá fora. E eles revezavam um com o outro. Mas a igreja estava lá do outro lado orando. Quando de repente vem o anjo e toca em Pedro. Pedro,
acorda. Olha só, Pedro estava no cárcere dormindo, e no outro dia ele estava condenado à morte, certamente. E a igreja orando, Deus ouve a oração da igreja, envia o anjo, toca em Pedro, desperta Pedro. Pedro se levanta, coloca suas roupas, põe a tua capa, as suas sandálias. O diabo achando que o ministério dele já estava falido, já era o fim. Deus estava dizendo: não é o fim. Se levanta, Pedro, se levanta, soldado. Ei, não é o fim. A igreja está orando e eu estou te dando o livramento. Quando a igreja ora, Deus envia o anjo, Deus envia o anjo. A tua oração, ela não tem fronteiras, ela não tem limites, não há muralhas, não há ferrolhos, não há nada. A tua oração, aleluia, alcança os quatro cantos dessa terra. Pedro se levanta, os dois soldados não vê nada. A primeira guarda, Pedro vai caminhando, ele achava que tudo aquilo era uma visão, um sonho. Passa pela segunda guarda, os homens não vê nada. Pedro vai andando, chega na frente, o portão de ferro se abre. Parece que vira um portão automático, se abre sozinho com o poder de Deus. Não há ferrolhos, não há portas, não há ferros, não há cadeias, não há grilhões, nada vai prevalecer contra a minha e a tua oração. Fale para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, quando tu ora, o inferno estremece. Não só o inferno, a terra estremece. Sabe por quê? A oração de um justo tem muito em seus efeitos. Pode muito em seus efeitos. Isto é, um justo. Imagine uma igreja inteira orando. Olha o que vai acontecer quando nós oramos. Pastora Cíntia, não fuja do jejum, não fuja da oração. Está alguém sofrendo entre vós? Ore. Está alguém doente entre vós? Ore, porque a oração da fé salvará. Confesse os seus pecados uns aos outros, ore pelo seu próximo e ele será curado. O que é a oração? A oração é unir a fraqueza humana com a onipotência divina, com a onipotência de Deus. A oração é conectar o altar da terra com o trono do céu. E é isso que nós estamos fazendo, isso que nós vamos fazer. Vamos conectar o altar da terra com o trono do céu. A oração da igreja, eu vi uma frase: a oração da igreja é a mão de Deus operando e agindo. A oração da igreja, a oração da fé é a mão de Deus passando, ela está em ação, Ele está agindo. E eu ouvi também uma frase também muito interessante: a maior tragédia da vida não são as nossas orações que não foram respondidas. A maior tragédia da vida são as orações que não foram feitas. Pega isso. Tem oração que Deus não vai responder, viu? E louvado seja Deus por isso. Tem oração que Ele não vai responder, porque às vezes nós somos um pouco egoístas, quando não muito. Tem oração que Deus não responde. Meu irmão, mas nunca deixa de orar, porque a grande tragédia da vida são aquelas orações que nós deveríamos ter feito e não fizemos. Fale para a pessoa que está do seu lado, cutuca ela aí, ore mais. Aleluia. Josafá, ele se levanta o povo para orar. Levanta o povo para orar. E Josafá, ele começa a orar. No versículo de número
6, ele começa a orar. E a oração de Josafá, eu dividi ela em 4 partes. A primeira parte, Josafá, ele começa a sua oração engrandecendo ao Senhor. Ele começa dizendo: Senhor, Tu és forte, Senhor, Tu és poderoso, Senhor, todo o poder está em Tuas mãos, Senhor, ninguém pode se opor a Ti. Ele começa adorando, engrandecendo o nome do nosso Senhor, dizendo que Ele é grande, que Ele é lindo, que Ele é poderoso. Levanta suas mãos aos céus e engrandeça o Senhor Jesus. Engrandeça o Senhor, diga que Ele é grande, diga que Ele é lindo, diga que Ele é poderoso, diga que Ele é grande. Ah, meu irmão, nada pode se opor a Ele. Declare que Ele é grande. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Josafá começa a sua oração assim: grande, 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 poderoso, poderoso, aleluia, todo o poder está em Tuas mãos. Todos os homens se levantam, mas ninguém se opõe ao Senhor. A segunda parte da oração de Josafá, a primeira, ele engrandece o Senhor. A segunda parte, ele começa, meu irmão, declarando as promessas do Senhor. Ele começa a declarar as promessas. Ele fala: Senhor, somos Teus filhos, somos descendentes do pai Abraão, Senhor. Senhor, nós somos Teus, oh Senhor, somos Teus filhos, Senhor. Se alguma desgraça vir e nos atingir, alguma enfermidade, Senhor, oh Pai, uma peste, alguma fome, se nós nos humilhar, se nós chamar por Ti, Senhor, se nós clamar o Senhor vai nos ouvir, o Senhor vai me ouvir, e o Senhor vai me salvar, aleluia, aleluia. Ele começa declarando: por que, Senhor? Eu sou Teu filho, eu sou Teu servo, eu estou debaixo de uma promessa. Quantos aqui estão debaixo de uma promessa? Levanta a mão, aleluia. Ore as promessas de Deus na tua vida. Oh, e tem muitas promessas. Senhor, eu sou Teu filho, eu sou Teu príncipe, eu sou Tua princesa, Pai. Eu sou herdeiro, eu sou nação eleita, eu sou povo adquirido, eu sou um sacerdócio real. As promessas de Deus, declare na tua vida. E ele começa a declarar em sua oração quem ele é. E ele declara que ele é filho, filho, filho. Declare as promessas de Deus em sua vida. E a terceira parte da oração de Josafá, na terceira parte, ele denuncia os inimigos. Ele começa a denunciar os inimigos, dizendo: olha, Senhor, está se levantando os amonitas, está se levantando os moabitas, os habitantes dos montes de Seir, eles estão se levantando. Ei, meu irmão, apresenta diante de Deus, denuncia o inimigo da tua alma, da tua vida, lembrando que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é a pessoa que está ali te perseguindo, mas é o inimigo que está por trás, meu irmão. A nossa luta é contra Satanás, é contra o diabo, é contra os demônios. Denuncia o que é que está acontecendo lá no teu serviço, o que está acontecendo na tua escola, o que está acontecendo dentro da tua casa, o que está acontecendo na tua vizinhança. Denuncie, coloque diante de Deus, e esse inimigo, essa potestade, esse demônio de confusão cairá por terra em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Está levantando perseguição, denuncie este inimigo em nome de Jesus Cristo, e Deus dará livramento. Aleluia, aleluia.
Às vezes o inimigo somos nós mesmos, e você tem que se denunciar: Senhor, eu quero denunciar esta carne diante de Ti, Senhor. Porque nós lutamos contra o mundo, inimigo. Nós lutamos contra Satanás, inimigo. E nós temos a nossa carne, porque a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer, que o Espírito e a carne lutam um contra o outro. Quem vai vencer? Aquele que você alimentar mais. Alimente o teu espírito, alimente o teu coração, alimenta de louvor, de palavra, de oração, de adoração, de clamor. Você não precisa de mim, do Jefferson, de ministro de louvor nenhum. Você é o ministro de louvor na casa de Deus. Aleluia, Senhor. E às vezes queremos esperar fulano, beltrano, aleluia, falar alguma coisa. Não, meu irmão, entra na presença de Deus. O véu do templo se rasgou. Você pode entrar a qualquer hora, a qualquer momento. Você é livre e você vai ministrar o louvor diante do Senhor. Ah, mas eu não canto nada, sou desafinado. Meu irmão, Deus não importa com isso, meu irmão. É você na tua intimidade, Deus, Ele vai receber a tua adoração. Aleluia, você crê nisso? E Josafá, ele denuncia os inimigos. Senhor, eles são muitos. Eles se levantaram, eles são muito grandes, são enormes. Eles se levantaram para poder nos expulsar dessa terra, para poder nos destruir, Senhor. Eu coloco eles diante do Senhor. Eu coloco-os diante do Senhor. E a quarta fase da oração de Josafá, ele mostra dependência. Senhor, eles são muito grandes. Nós não somos nada, Senhor. Nós somos pequenos. Não temos força para enfrentar esse exército. Não temos forças. Não sabemos o que fazer. Não sabemos. Mas os nossos olhos se voltaram para Ti. Olha que lindo, meu irmão. Eu não sei o que fazer, Senhor. Os inimigos são muito grandes e numerosos, mas os meus olhos se voltam para Ti. Os meus olhos se voltam para o Senhor. Obrigado. O que fazer quando não souber o que fazer? O que fazer quando eu não sei o que fazer? Volte os seus olhos para o Senhor. O que fazer? O que eu não souber o que fazer, meu irmão, olhe para cima, olhe para Deus. Você tem um Pai que Ele vai te socorrer. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é grande, Ele dará o livramento. Ele dará o livramento. Interessante é que quando Josafá está orando, a Bíblia vai dizer que todos os homens de Judá, com as suas mulheres, seus filhos, e até os de colo, até os nenéns, até os bebês, estavam ali participando da oração. Entendo que a família não pode ficar longe, tem que vir junto, tem que vir para a glória. Eu não sei se a tua família todos ainda são salvos em Cristo, mas eu lanço esta palavra em nome de Jesus Cristo. Eu e a minha casa servirá ao Senhor. Eu e a minha casa servirá ao Senhor. Que através do seu testemunho, que através do brilho, da glória de Deus, da luz de Deus, do sal, do tempero que você é, testemunho dentro da tua casa, Ele não vai ver mais você, mas vai ver Jesus na tua vida. Eu creio assim. Ele vai ver Jesus, e Ele vai querer esse Jesus que transforma, porque a família estava toda reunida diante do Senhor. Por isso é importante as crianças estarem dentro do culto, adorando, exaltando, participando do louvor, aprendendo como é que se porta diante do Senhor o Todo-Poderoso. Aleluia. Depois desta oração, diz a palavra que veio o Espírito do Senhor ao profeta Jaaziel. E Jaaziel, ele vai profetizar
Escutem, escutem. Vocês estão com medo, Josafá? Tu está com medo, mas tu rogou a Deus, tu clamou a Deus, tu jejuou, tu orou. Escuta, tu está com medo, diz a palavra do Senhor: não tenha medo, não temas, não tenha medo. Tu está desanimado? Não desanime, não desanime, por causa desse grande exército que é enorme. Interessante que a palavra não temas vai aparecer 366 vezes na Bíblia. Interessante. Em um ano nós temos quantos dias? Contando com o ano bissexto, 366. Não temas hoje, não temas amanhã, não temas na terça, não temas na quarta, não temas na quinta, não temas, não temas, não temas em setembro, não temas em novembro. Não temas em dezembro, não temas. Amanhã você vai acordar, acorde olhando para os céus. Não temerei, eu não temerei, eu não temerei, eu não temerei, porque diz o Senhor nosso Deus: eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Ele cuida de você. Oh, coisa linda, meu irmão. Oh, coisa gloriosa, meu irmão. Ele nos sustenta com a sua destra fiel. Por isso, não temas. Fale para a pessoa que está do seu lado assim: não temas. Não temas, Deus é contigo, Deus é com você. Quando você passar pelas águas, você não vai se afogar. Quando você passar pelo fogo, a chama não arderá em ti. Quando você passar, meu irmão, pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Ai, como é gostoso ser crente, como é gostoso ser filho, como é gostoso servir a esse Deus que cuida, que zela, que é fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Ele é fiel, Ele é fiel. E a Bíblia vai dizer, o profeta vai dizer a Josafá: Josafá, não fique desanimado, não desanime. E Paulo vai ter um texto que Paulo vai dizer: por isso, não desanimes, não desanimes, pela obra que Deus tem na tua vida, pelas almas que você vai ganhar para o reino de Cristo. Não desanimes, pelo projeto de Deus na tua vida. O inimigo está com o objetivo de te destruir, mas eu tenho um propósito em você. Aleluia! Não, Paulo vai dizer: não desanimamos, não desanimes. Embora o teu exterior esteja desgastado, embora você por fora esteja todo acabado, as pessoas te olham e falam: meu pai de amor, está só o pó, só o fio. Mas Paulo vai dizer o seguinte: interiormente estamos sendo renovados dia após dia, dia após dia. Receba o renovo do Senhor. Eu estou desgastado exteriormente, mas eu recebo o renovo de Deus em meu interior.
E Deus está te renovando. Oh, aleluia. E Ele renova você. As pessoas olham você, mas só Deus te conhece aqui dentro. Está ali acabado, né? Ali exteriormente, porque as guerras são muitas, né? As pelejas, a resistência, a luta. Mas olha só que lindo, o Espírito está aqui, renovando você. E não é só hoje não, é amanhã, depois de amanhã. É por isso que eu amo esse Deus, que Ele pega o seu óleo e derrama sobre o vaso. Ele derrama sobre você. Ei, vaso, não é vaso de desonra não, você é vaso de honra. É de honra. Eu sinto muito Jesus. Shaddai Nere Nemion Naramantui. Aleluia. Não desanime por causa desse exército, por causa desse gigante. Ei, Davi, se posicione, somente se posicione e vai, e vai. Não tenha medo. Sai. Você vai sair da tua posição, de onde você está, e você vai enfrentar. Você vai enfrentar. Não tenha medo. Saia para enfrentá-los. Mas só que interessante, que no versículo anterior, Deus ele vai dizer: vocês não vão precisar lutar esta batalha. Tomem somente posição, permanece firmes, e eu lhe darei o livramento, diz o Senhor dos exércitos. Vocês vão enfrentar o quê? Não, vocês não vão enfrentar, eu vou enfrentar por vocês. Vocês só vão assistir esta peleja. Vocês vão só assistir com os teus olhos e vocês vão ver. Meu irmão, Josafá, ele se prostra com o rosto em terra e ele adora o Senhor. Era um rei teocrático, era um rei que tinha poderes, mas só que ele sabia que em seu coração que havia o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu sou o Rei, Deus, o Senhor me levantou, mas Tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso eu me prostro, eu Te adoro. Esta nação é Tua, tudo é Teu, esse povo é Teu. Eu sou somente um instrumento, um vaso em Tuas mãos. Aleluia, aleluia. E eles foram debaixo desta palavra. Vocês vão, levanta-se e vai. E de madrugada eles partiram para o deserto. E diz a palavra que Josafá ele se levanta e fala: escutem, povo, tenham fé. Fala para a pessoa que está do seu lado: tenha fé, meu irmão. Fé no Senhor, e vocês serão sustentados. Tenha fé nos profetas do Senhor e prosperareis. Tenha fé nos profetas do Senhor. Não estou falando de falsos profetas, mas profetas, homens justos, homens de Deus, homens que brilham, homens que refletem a glória de Deus. Tenham fé na palavra que sai deste altar e prosperareis. Sereis prósperos. E Josafá nomeia os cantores. E eu quero chamar aqui os cantores desta casa. Vem aqui, o grupo de louvor. Josafá nomeia os músicos, os cantores. Ele pega os cantores e coloca os cantores na frente de quem? Na frente do exército. Preste atenção aqui, meu irmão. Na frente da batalha,
só iam os melhores soldados, os valentes, aqueles que estavam com escudos, espadas e lanças. Mas aqui Josafá, ele faz o contrário. Josafá, ele pega os cantores e coloca na frente do exército, e eles cantam: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Se coloque de pé. Oh, aleluia. E diz a palavra do Senhor: quando eles começaram a cantar, quando eles começaram a adorar ao Senhor, o Senhor envia um espírito de confusão no meio do povo inimigo, e eles começam um a destruir o outro, como foi dito. Comece a adorar e a exaltar a Deus, que Deus Ele fará. Não ponha a mão aonde não deva pôr, aonde você não deve pôr, porque Deus Ele vai operar e agir no meio de vós. Porque nós estamos debaixo de uma palavra: eis que envergonhados e confundidos serão todos os seus inimigos, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. O nome do Senhor será exaltado. Os teus inimigos cairão, Satanás cairá, e nós vamos dar uma ordem a esse principado, a essa potestade, a esta casca demoníaca. Feche os teus olhos nesse momento, enquanto eles vão louvar ao Senhor. Você vai guerrear esta peleja, você vai exaltar o nome do Senhor, você vai glorificar o nome desse Deus. Aleluia. Quem tem glória, dê glória. Quem tem línguas, ore a Deus em línguas estranhas. Aleluia. Fale com o Senhor, exalte ao Senhor, bendiga o nome do Senhor do seu jeito. Aleluia, aleluia. Enquanto nós vamos louvar, aleluia, as cadeias serão destruídas, as correntes serão desfeitas, as obras do inimigo serão, aleluia, desfeitas, em nome de Jesus.